Quando nós conseguimos ganhar mais do que gastamos, atingimos o nosso primeiro objetivo. E quando temos os créditos controlados, mesmo que não estejam completamente pagos, conseguimos ter uma certa estabilidade financeira. Depois, o nosso terceiro objetivo será atingir a independência financeira. Queria dizer que nós podemos ter a renda ativa e rendas passivas. Certamente que, inicialmente, nós pagamos as nossas despesas com resultado da nossa renda ativa, ou seja, o nosso trabalho ou o nosso negócio. O nosso trabalho e o nosso negócio podem não ter rendimentos escaláveis, ou seja, não podemos multiplicar exponencialmente esses rendimentos. Normalmente, esses rendimentos dependem do nosso, entre aspas, preço hora. Mesmo nos negócios, nós precisamos de estar presentes para conseguir rendimentos, sejam esses negócios a venda de produtos ou serviços, quer a nível físico como a nível online ou até misto. Quer sejamos trabalhador único, empresa familiar ou tenhamos poucos trabalhadores. Certamente muitos terão uma renda passiva, que não precisamos de expender o nosso tempo para consegui-la. Muitas das rendas passivas requerem algum trabalho, quer inicial, ou uma atenção que não nos ocupe muito tempo do nosso dia, semana, mês ou ano. Depende dessa renda passiva. Essa renda passiva pode ser resultante de alugueres de quartos, casas, armazéns, ou até de propriedade intelectual, como por exemplo e-books, de cursos online, ou de livros, ou de royalties, como por exemplo para música, videojogos, e outro tipo de rendas passivas resultantes de outro tipo de investimentos. Não querendo dizer que quando ainda não tenhamos a estabilidade financeira de ganhar mais do que aquilo que se gasta, que não tínhamos já algumas rendas passivas. Para nós atingirmos a independência financeira, temos que poder viver apenas com as rendas passivas. Se tivermos o valor das rendas passivas igual ou superior aos nossos gastos, que podemos chamar de estilo de vida, quer dizer que atingimos a nossa independência financeira. A partir daí, podemos dedicar o nosso tempo a fazer aquilo que gostamos. Não quer dizer que antes não fizéssemos aquilo que já gostávamos, mas quando temos as contas pagas com rendas passivas, podemos realmente usufruir dessa nossa independência com outra liberdade, podemos dormir mais descansados, não precisamos de, entre aspas, matar leões e não precisamos de engolir certos sapos. Mas há muita gente que, estando nesta independência financeira, aumenta o seu estilo de vida, ou seja, aumenta os seus gastos, vai almoçar ou jantar fora mais vezes e em lugares mais caros, e tem outras atividades que não tinha antes e tem menos controlo a nível dos gastos, pois a sua renda ativa e a sua renda passiva
certamente podem pagar e assim perdem novamente a sua independência financeira. É muito útil nós estabelecermos qual é o estilo de vida que nós queremos para a nossa vida, que não é igual para todos. Existem pessoas que precisam de gastar o dobro para serem felizes com o seu estilo de vida, mas depois de decidir qual é o seu estilo de vida, mantê-lo e assim poder ver se está na sua independência financeira, se as rendas passivas conseguem pagar o seu estilo de vida. Pode ser antes ou depois da independência financeira, depende de caso para caso, mas normalmente consegue-se começar antes. Nós devemos ter um fundo de emergência. O fundo de emergência, como o nome indica, serve para as emergências. Nós não controlamos muitas coisas que acontecem no meio ambiente. Podem acontecer coisas terríveis como terremotos, incêndios e outras coisas trágicas. Podem acontecer despesas que não estávamos a contar. Podemos ter que fazer coisas que não estavam no planejamento. Podemos perder o emprego. As rendas passivas deixaram de fazer sentido em algumas circunstâncias devido a determinados contextos. E muitas outras razões podem fazer com que o fundo de emergência seja a nossa salvação. Existem muitas opiniões sobre o montante do fundo de emergência. Há pessoas que dizem que deve ter 3 meses do nosso estilo de vida, outras falam em 6, outras falam em 9 meses, outras falam em 12 meses. Na minha opinião, acho que um trabalhador por conta de outrem, ou no Brasil CLT, deve ter entre 3 e 6 meses. Um empresário ou empreendedor deverá ter entre 9 e 12 meses. Depende de cada um, mas o mais importante é ter um fundo de emergência. Existem pessoas que dizem que o fundo de emergência não se deve mexer por razão nenhuma, a não ser aquelas razões que esse fundo serve, essencialmente, que eu já falei. Todavia, eu tenho uma visão um bocadinho mais flexível. Eu acredito que o fundo de emergência será como um grande cartão de crédito com um valor enorme. Porque imaginem que se tem 9 meses do nosso estilo de vida. É um montante bastante acentuado. Se nós precisarmos de fazer um investimento, poderemos pensar se valerá mais a pena entrar num crédito ou então ir buscar ao fundo de emergência e depois, com os rendimentos, colocar novamente no fundo de emergência para voltar a ter o mesmo valor. Eu acredito que o fundo de emergência será útil também para estas ocasiões. Esta decisão cabe a cada um. Muita gente fala na regra dos 50, 30, 20, ou seja, nós devemos utilizar 50% do dinheiro para pagar as nossas necessidades e estilo de vida, 30% para gastarmos em algo que desejamos, em algo que nós merecemos, em algo para nós e para a nossa família, e os 20% para investir. Esse investimento poderá ser para poupança, poderá ser para investimentos para o nosso conhecimento. Esta regra dos 50, 30, 20 depende de cada um. Poderemos alterar as percentagens, por exemplo, para 40, 40, 20 ou para 50, 20, 30. Depende de cada um. Vou dar exemplos. No início, quando não conseguimos gastar menos do que ganhamos, evidentemente que nós precisamos de 100% do valor. Quando nós já ganhamos um bocadinho mais do que aquilo que gastamos, obviamente temos que gastar 90% daquilo que ganhamos,
e 80. Mas quando nós conseguimos a nossa independência financeira, aí já conseguimos utilizar esta regra com facilidade. Se tivermos um trabalho ativo ou com mais rendas passivas que estejam em valores como, por exemplo, o dobro das nossas despesas e do nosso estilo de vida, aí já conseguimos utilizar este tipo de regras. E então depois podemos pensar como serão as melhores percentagens. 50, 30, 20 é aquilo que a maior parte dos educadores financeiros falam. Imaginem que vocês recebem 5 vezes ou 10 vezes mais do que o vosso estilo de vida. Aí não fará sentido ser 50% para pagar as vossas necessidades e estilo de vida. Aí terá que baixar. Poderão depois repartir entre os vossos desejos e coisas para vocês e aumentar também nos investimentos. Vamos considerar estas proporções, então, como flexíveis. Vamos decidindo de vez em quando existe uma alteração significativa da nossa vida financeira, aí nós podemos decidir eventualmente mexer nos montantes do nosso estilo de vida, poderemos mexer também no montante daquilo que nós podemos investir em desejos e coisas para nós, em gastos não necessários para nós e nos investimentos, ampliação da nossa carteira de investimentos. Os investimentos podem ser em propriedade intelectual, em imobiliário, em aplicações financeiras, sejam elas quais forem. Quando conseguirem a vossa independência financeira, cuidado, muitas pessoas vão querer enganar. Quando quiserem fazer um investimento, cuidado, devem conhecer muito bem aquilo que vão investir. É preciso investir em conhecimento, ter um mentor da área, consultarem verdadeiros especialistas. Não falem com uma pessoa qualquer, mesmo que seja amigo ou família, para vos aconselhar em investimentos que eles também não sabem bem do que é que estão a falar.